Casais empresários que trabalham juntos, dilemas e orientações. Eu trago esse tema para a gente conversar hoje porque muitos são os casais que têm negócio próprio, empresa própria, pequena, média ou grande. Mas os casais, principalmente de pequenas empresas ou média empresas, que nasceram no trabalho familiar e que de alguma forma tornaram-se proprietário de um negócio e trabalham juntos neste negócio, tem vários dilemas que surgem e que aqui eu estou trazendo alguns dilemas básicos para algumas orientações básicas. É muito difícil casais, principalmente de pequenas e médias empresas, que têm um processo administrativo dentro de um padrão de família, né, de empresa familiar, mas não profissionalizada. Empresas que foram crescendo no trabalho, na força motriz, no trabalho do casal, ou que um era proprietário ou o outro era proprietário e ao adquirirem a institucionalização do casamento, os dois começaram a participar juntos no trabalho, na empresa, como proprietários, como empresários. É muito difícil dar certo, mas não é impossível. Então, o primeiro passo é profissionalizar o processo administrativo desta empresa, mesmo que seja pequena. Até o Sebrae tem várias orientações, cursos de formações para isto e que ajuda muito. Mas também tem muitos consultores nessa área administrativa. Eu recebo em minha clínica muitos casais para discutir esses dilemas do processo administrativo da empresa com a questão da vida conjugal, que muitas vezes entra num dilema terrível, a ponto de desejarem até a separação. Vamos lá então ver para cada dilema uma orientação básica. Então, numa empresa, os dois trabalhando junto, o casal, um às vezes tem mais poder que o outro, ou porque já carrega a empresa como herança, ou criou a herança a partir dele ou dela, e aí quando agrega o parceiro, o cônjuge, né? Este que vem agregado muitas vezes não tem tanto poder assim na empresa. Então esta relação de um tendo mais poder que o outro é uma situação que traz muito conflito conjugal, tanto dentro na administração da empresa como fora. Então qual é a orientação que eu dou? Deixar claro quais são os papéis, as funções que cada um dos dois tem na empresa e qual é a sua hierarquia. Cada um participa de uma direção, cada um está numa frente de trabalho. Então, ter este respeito pela área que o outro está atuando e não usar deste poder institucional, de se apoderar desse poder para dominar o parceiro ou a parceira. O outro dilema é um domina mais do que o outro. Às vezes, mesmo que os papéis estão definidos, como foi dito no item anterior, às vezes, mesmo quando os poderes já estão bem delimitados, mas aquele que às vezes assume muito mais poder é que às vezes tem também um perfil administrativo dominante, que não sabe dialogar, não sabe trocar ideias. Isso acontece em grandes empresas com administração, inclusive profissional. Imagina em pequenas e médias empresas, cujo os cabeças de chave são esposo e esposa, é o casal. Então, às vezes, dele ou dela tem uma tendência de um dos dois ter esse perfil de um administrador muito concentrador, uma administradora muito concentradora, esse papel dominante de um ou do outro. Então, como que eu posso dar uma dica nesse perfil? Ver as ações dentro da sua função e tentar o máximo possível trabalhar esse perfil dominante, de dominador dele ou dela nessa relação. Respeitar aquele espectro que foi definido no campo administrativo para que não haja assim interferência de um e do outro naquilo que cada um está responsável. E quando um ascende ao outro no domínio,
que aí tem que haver então um recuo daquele que tem uma tendência mais para dominar, que é muito difícil também. Casal administrando a empresa junto, às vezes acontece que um ou outro tem inveja daquilo que o parceiro ou a parceira tem em termos de domínio, em termos de habilidade, em termos assim de conhecimento, de know-how. Então, aquela pessoa que às vezes está defasada em alguma questão administrativa, ou que tem menos conhecimento administrativo, ou até domínio da área que estão trabalhando juntos, às vezes tem uma inveja. Então, qualquer erro dessa pessoa que tem mais formação, que tem mais conhecimento, o outro vai lá e começa a atacar, tipo assim, tirando uma lasquinha, tá vendo? Você não sabe tudo de tudo, né? Aí começa sempre a achar um ponto para atacar o outro, que é um ataque de inveja. E a inveja, ela tem que se trabalhar da seguinte forma: identificar qual é o ponto fraco da pessoa, ou dele ou dela, nesta relação conjugal como empresários que trabalham junto. Cada um deles, cada um, o homem ou a mulher, o parceiro ou a parceira, tem que identificar naquilo que cada um é defasado, tem que melhorar, ao invés de atacar aquele que já tem as condicionalidades que o outro não tem. Então, o caminho é este: perceber aquilo que eu estou atacando no outro, perceber que é o que está defasado em mim e parar com esse ataque de inveja, mas tentar suprir aquilo que está defasado em um ou no outro. Então, tem outro desafio que é muito comum. Não sabem separar o que é do casal na família, lá dentro de casa, com o que é da empresa. Muitos casais que trabalham juntos, daqui a pouco estão quase saindo nos tapas dentro do próprio negócio, de coisas que ficou pendente lá da casa, num final de semana, numa festa, ou num conflito familiar de filhos, que leva para o ambiente familiar, para o ambiente de trabalho. É muito comum vermos funcionários assim ficar estagnados, de ver que os proprietários estão quase brigando assim naquela relação, como se não tivesse outros ali ao redor deles, até às vezes perto de cliente, né? Então isso é um detalhe que tem que ser trabalhado. E como trabalhar isso? Não levar para o trabalho as demandas que é da família, e não levar para a família as demandas que é do trabalho. Separar os espaços e as ambiências. E aí tem que estar muito atento para se fazer esse acordo, para que quando começa a trazer questões dentro do trabalho que é de cunho familiar, um e o outro alertar e dizer: não, isso não é para a gente resolver aqui dentro da empresa. E também ao contrário, quando quer se levar as problemáticas da empresa para dentro de casa, aí lembrar: opa, a gente está dentro de casa e vamos deixar isso para depois, que é muito complicado, principalmente, como eu estou colocando, dentro desse perfil de empresas pequenas ou médias e sem a profissionalização do processo de empresa familiar. E o outro fator também que é muito forte é a questão da remuneração. Nossa, gente, esse item de remuneração, os casais pensam que já que são juntos, conta tudo junto, a gente vai pegando um pouco aqui da empresa, do caixa da empresa, aquela coisa não profissionalizada, muito amadora, sem controle financeiro às vezes. Aí o casal também deixa de ter esta privacidade sobre a remuneração pessoal. Se os dois são sócios, se os dois são proprietários e trabalham juntos, é necessário que cada um tenha a sua retirada pessoal para ter a sua particularidade. Eu indico até que tenham contas separadas, para que cada um possa ter essa liberdade de manuseio do seu próprio salário. Porque trabalha-se muito, não se tem um salário, quando precisa se tira da empresa. Aí pode acontecer os ataques de que: poxa vida, você está gastando mais, eu estou trabalhando mais que você está gastando mais, você está lesando o caixa da empresa. Então, remuneração, tanto mesmo que seja um casal que está recebendo esse dinheiro, é o dinheiro da empresa, mas que tenha que vir na forma de salário, de remuneração de salário. Olha, gente, esses itens de desafio que eu coloquei, com algumas dicas de como fazer, lógico que é uma forma muito rápida, mas já trago alguns elementos para ser trabalhado. Se você tenta, como casal, trabalhando junto e não consegue,
vai colocar em risco o casamento. Aí a pergunta que você tem que fazer: prefere manter a empresa ou causar a separação do casal? Se separa, o casal também vai abalar a empresa. É o tal do reino dividido, porque os dois são sócios e trabalham juntos. Então você imagina, é melhor então, se não conseguir resolver essas demandas, mesmo depois de procurar uma ajuda terapêutica para trabalhar essas demandas, se não conseguir, é melhor que um dos dois saia da empresa com muita clareza para salvaguardar o casamento. E aí vai ficar na empresa aquele que está mais identificado com a empresa, aquele que tem mais estrutura administrativa dentro da empresa. E não está os dois apenas para cumprir uma tabela, que é uma empresa familiar, uma obrigação de estar os dois juntos lá. Eu estou colocando isso porque é muito difícil gerenciar essa demanda de casal empresário trabalhando juntos na mesma empresa. Se conseguirem resolver através das orientações que a gente está passando e de outros que você possa estar buscando, melhor. Se não, é melhor ou salvar o casamento, ou salvar a empresa, ou destruir os dois. Então, por isso que é melhor definir quem fica na empresa e quem sai. Então segue aqui esse vídeo porque esse tema é muito comum, viu gente? Casais empresários que trabalham juntos. É um dilema que precisa de orientações para driblar esses dilemas que aparecem no cotidiano. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.